Gênesis 41, verso 25. Então lhe respondeu José: o sonho de Faraó é apenas um. Deus manifestou a Faraó o que há de fazer. As 7 vacas boas serão 7 anos. As 7 espigas boas também 7 anos. O sonho é um só. As 7 vacas magras e feias que subiam após as primeiras serão 7 anos, bem como as 7 espigas mirradas e crestadas no vento oriental serão 7 anos de fome. Esta é a palavra, como acabo de dizer, Faraó, que Deus manifestou a Faraó que ele há de fazer. Eis que vem 7 anos de grande abundância por toda a terra do Egito. Seguir-se-ão 7 anos de fome, e toda aquela abundância será esquecida na terra do Egito. E a fome consumirá a terra, e não será lembrada a abundância na terra, em vista a fome que seguirá, porque será gravíssima. O sonho de Faraó foi dúplice, porque a coisa é estabelecida por Deus, e Deus se apressa em fazê-la. Agora, pois, escolha, Faraó, um homem ajuizado e sábio, e ponha sobre toda a terra do Egito. Faça isso, Faraó, e ponha administradores sobre a terra, e tome a 5ª parte dos frutos da terra do Egito, nos 7 anos de fartura. Ajunte administradores toda a colheita dos bons anos que virão, recolha cereal debaixo do poder de Faraó para mantimento das cidades, e guardem. Assim o mantimento será para abastecer a terra nos 7 anos de fome que haverá no Egito, para que a terra não pereça de fome. Deixa aberto aí, nós vamos estudar esse capítulo aí. Presta atenção. Vou usar isso aqui depois. Presta atenção. Esse texto aqui que eu li, juntamente com o outro que eu vou mencionar, de Ruth, fala da situação que o mundo e a igreja se encontram, ou estão por se encontrar. E eu quero falar à luz deste texto de José, que Faraó tem um sonho de 7 espigas e 7 vacas, e ele quer a interpretação, e nenhum sábio do Egito consegue interpretar. Vem José e dá a ele. É uma espécie de uma profecia que ocorreu através do sonho. Então ele vê vacas magras e vacas gordas, espigas mirradas e espigas vistosas. E pergunta, qual é o significado? O significado é que as vacas magras e as espigas e as gordas, tanto uma como a outra, representam um período de tempo, um período de anos. Primeiro é um período de abundância, 7 anos de fartura, e depois 7 anos de escassez, tamanha, que ninguém se lembrará da fartura que ocorreu. Isto é o que está acontecendo espiritualmente. E o que vai acontecer. Está chegando um tempo de escassez espiritual. Você pode ver. As igrejas, o cenário religioso é de agudo deserto. Nós já podemos ver isso. E até entre nós. Ok? Um período que a escassez está começando a chegar. E o que nós devemos fazer? Mas o que vai preceder essa escassez? Um período de abundância. Deus tem nos dado. Deus tem visitado essa igreja. Deus tem dado a alguns pregadores no Brasil e fora do Brasil. Deus tem visitado algumas igrejas, pouquíssimas, no Brasil e fora do Brasil. E eu acredito que tem visitado a nós. Tem nos dado boa teologia, tem nos dado acesso à sã doutrina, tem nos visitado com o Espírito Santo, tem nos ensinado a discernir o bem do mal e, de certa forma, tem nos agraciado. E, pelo que me parece, pelos sintomas que nós estamos vendo em alguns membros da igreja, e os sintomas que a gente vê em todo o território nacional, parece que está previsto, como o José disse aqui, está previsto para os tempos futuros uma grande seca, uma grande escassez da palavra de Deus, da presença de Deus, da graça de Deus nesses lugares.
E você pode ver isso já, rumores, sinais disso na vida de algumas pessoas, sinais disso em uma multidão de igrejas, sinais disso na vida de alguns oficiais, de alguns diáconos e até pastores. Como no sonho de Faraó, José estava alertando, virá um período na terra de grande escassez, de grande fome. E fome de quê? A própria Bíblia diz isso em outros textos, se a gente ver. Deixa eu ver aqui. Amós capítulo 8, 11 e 12. Eis que vem dias, diz o Senhor, é uma profecia, assim como de José, em que enviarei fome sobre a terra, não fome de pão, porque o texto fala de fome de pão, fala de escassez física, o Egito padeceria e toda a terra fome, mas Amós é como se fosse interpretar para nós, é fome para o tempo da igreja, mas não de pão, e sede não de água, mas de ouvir a palavra de Deus. E irão errantes de um mar até outro mar, e do norte até o oriente, correrão por toda parte, buscando a palavra do Senhor, mas não acharão. Isso aqui é uma profecia, falando do exílio. Vocês não deram ouvidos aos profetas, vocês não aceitaram as palavras deles, agora vocês serão exilados, e não haverá mais palavra. Da mesma maneira, o que está acontecendo? Houve um tempo de visitação em muitas igrejas, de grandes pregadores, houve um tempo de uma possível abundância, mas muitos não ouviram, não estocaram, não guardaram no seu coração, e agora virá o tempo da fome. E é isso que José está falando aqui. Então nós temos que nos preparar. Eu quero alertar vocês deste período que está por vir. E como o senhor tem certeza que haverá esse período de apostasia, de o amor se esfriar, de traição, escândalos, ódio, de homens sem afeições, sem afeição natural, porque nós já vemos indícios disso, de forma geral ou de forma local, de forma individual. E o que nós temos que fazer? O que José diz aqui? Verso de número 33. Como lidar com isso? Como passar por essa fome? Como atravessar essa apostasia que vai vir? Como não se deixar contaminar por ela? Veja só, é uma palavra que diz que um tempo de escassez virá. Segundo Amós, é escassez espiritual. Fome, falta da palavra, da visitação do Senhor. Talvez o mesmo na época de Elias. As chuvas serão retidas. Como evitar, como passar por isso? Melhor, e como o senhor sabe, só para terminar o ponto, que isso está para acontecer e irá acontecer? Repito, pelos sinais que vocês estão vendo a nível mundial, pelos sinais, os vestígios, as evidências que vocês estão vendo nas igrejas em geral, sinais de frieza, escassez, falta de trigo, de palavra, de doutrina, ausência da visitação, dos sinais de Deus. E entre nós mesmos, irmãos queridos se esfriando, se desviando, sem ânimo, vigor. E até vocês, e nós, e aqueles que vão me assistir, próprios, estão vendo sinais dessa escassez, desse tempo que vai chegar. Agora, como atravessá-lo? Como lidar com ele? Verso 33, José diz: agora, pois, escolha, Faraó, um homem ajuizado
e sábio, e ponha sobre a terra do Egito. Faça isso, faraó, e ponha administradores sobre a terra. E tome a quinta parte dos frutos da terra, nos 7 anos de fartura, e ajuntem os administradores à colheita dos bons anos que virão, e recolham o cereal debaixo do poder do faraó para mantimento nas cidades, e o guardem. Ele diz para faraó usar uma estratégia. Você vai precisar, faraó, antes que isso aconteça, porque não aconteceu, estou te avisando profeticamente. Antes que aconteça, você vai se preparar e você vai ajuntar, vai fazer um estoque em todos os celeiros do Egito, de mantimento, de trigo e de cereal, para que quando vier este tempo, o Egito esteja suprido e não sofra com a fome. A semelhança de José, Egito e Faraó, Deus, o Senhor, está sendo gracioso conosco. Antes que a fome generalize, antes que a escassez se instale, se estabeleça de vez, Ele está nos avisando. E talvez está avisando também vocês que estão me vendo, que um grande período de apostasia se aproxima. Que um grande período de frieza, de desvio, de escândalo, de abandono da fé virá. E é a misericórdia de Deus avisando esta igreja, a minha vida, vocês, os oficiais da igreja, antes que aconteça. E para quê? Para que nós nos preparemos. E o que ele diz aqui? Como preparar? Ajunta oficiais, ajunta magistrados, ajunta uma equipe e alguém para liderar ela. E que estes estoquem o trigo nos 7 anos de abundância. Enquanto há chuvas, enquanto há colheita, há safras, vai pegando e estocando, ajuntando. Esta é a ideia dele. Mas quem são essas pessoas? Verso 37 diz assim: o conselho foi agradável a Faraó e todos os seus oficiais. Verso 38, diz Faraó aos seus oficiais: acharíamos porventura homem como este, em quem há o Espírito do Deus vivo? Olha só o discernimento que Deus deu a Faraó. A pessoa que vai fazer isso e livrar a terra da fome, a pessoa que vai ajuntar e organizar toda a logística disso, é aquela em quem o Espírito do Deus vivo habita. Mas José não diz que é uma única pessoa, porque ele diz para dividir em uma equipe. Qual é a equipe? Qual é a instituição que possui o Espírito do Deus vivo? É a igreja. É o remanescente do Senhor. São os oficiais da igreja. As pessoas dotadas de dons, de talentos. As pessoas designadas para liderar o povo de Deus. As pessoas ocupadas com o serviço missionário, evangelístico. As pessoas que ocupam-se do ensino. Somos nós. São vocês. São aquelas às quais Deus tem dado um nível de conhecimento, luz, que tem dado 7 anos de abundância. Acesso à sã doutrina, acesso ao material bíblico, acesso aos cultos de oração, acesso a um discipulado robusto. Então a palavra para vocês, primeiro para a igreja local, vocês estão vendo indícios. Vocês precisam se capacitar nesse momento. Vocês precisam armazenar, estocar. Vocês precisam agora se preparar. Eles precisam ajuntar. Não é isso? Está falando de vocês, de nós. Ó Timóteo, guarda o depósito que te foi confiado. Olha lá, final da carta. O que Paulo está recomendando ele no final? Cuida bem do que foi lhe entregue. É os 7 anos de fartura. São os cultos, é o discipulado, é o material. Tudo que você aprendeu, recebeu e ajuntou esses anos. Está falando desde a sua época que você entrou aqui. Do seu tempo de gordura.
pois você fará uso de tudo que acumulou. Ó Timóteo, guarda o depósito que te foi confiado. Agora é a hora de nos prepararmos. Você está se preparando. Se você foi separado para o oficialato, se você foi separado para o episcopado, para o diaconato, se você tem recebido talentos, funções, obrigações, Deus está antecipando o acontecimento a você. Mais pessoas sairão da igreja, mais pessoas se esfriarão, mais pessoas serão vítimas da apostasia, do assédio de Satanás, da fome generalizada de pão, não de pão nem de água, mas da palavra de Deus. E para isso Ele está nos alertando como lidar com esse tempo. Estoquem, se encham do Espírito Santo, se preparem, tenham cuidado de vocês mesmos. Tenham cuidado de vocês mesmos. Verso 46, olha só o que diz. Era José da idade de 30 anos, e se apresentou a Faraó, rei do Egito. Andou por toda a terra do Egito. Olha só, o verso 47. Nos 7 anos de fartura, a terra produziu abundantemente, e ajuntou José todo o mantimento que houve na terra do Egito. Durante os 7 anos, e os guardou. Presta atenção na palavra, os guardou. Olha lá, guarda. Os guardou, aqui é Timóteo. Nas cidades, o mantimento do campo ao redor de cada cidade foi guardado na mesma cidade. Assim ajuntou José muitíssimo cereal, como a areia do mar, até perder a conta, porque iam além das medidas. O que é ir além das medidas? O verso 49. Ajuntou o máximo que podia. O máximo que podia. O que ele fez? José trabalhou nos 7 anos de fartura. Irmãos, trabalhar agora. Agora o conhecimento está disponível. Agora temos acesso à informação, acesso a Deus, acesso a reuniões de oração. Não há uma lei que restringe a nossa fé, não há proibição. Primeiro, o conhecimento está disponível. José fez enquanto o trigo estava ali, florido. As colheitadeiras todas paradas, os armazéns livres, a chuva caindo. Então, agora se prepare enquanto o conhecimento está disponível. As leis nos permitem cultuar o nosso Deus com liberdade. Faça agora é a hora de trabalhar enquanto o tempo está disponível. Por mais que esse mundo esteja conturbado com inovação tecnológica, nós ainda dispomos de uma maneira de organizar o nosso tempo, de liberdade. Você tem como organizar suas agendas de modo que você busque o Senhor. Pode ser que amanhã não tenha. Trabalhe agora enquanto a graça está disponível. Você ora, Deus fala. Você ora, Deus visita. Você ora, a graça de Deus está sobre nós, disponível em abundância. José fez isso. E eu estou dizendo exatamente aos oficiais, aos pastores e diáconos, até os irmãos que vão me ver, que possuem certa qualidade, luz, discernimento e maturidade espiritual, e que conseguem enxergar o estado que se encontra a cristandade, o povo de Deus. Para esses, estamos ainda vivendo uma abundância. E agora, use o tempo. O que José fez? Verso 49. Assim ajuntou José muitíssimo cereal, como a areia do mar, até perder a conta. Até perder a conta, porque ir além das medidas é o máximo que você puder. Dedique-se à oração, ao estudo das doutrinas, à santificação. Resolva as suas pendências, dívidas, problema em casamento, doenças, para que você esteja o máximo apto para esse dia. E José fez isso. Vasculhou toda a terra, plantou, organizou, enquanto havia.
tempo disponível, conhecimento disponível, graça disponível, os jovens e solteiros, ou os recém-casados. Esta é a hora de você se preparar. O Senhor está nos avisando de antemão que virá esse tempo. E já está nos dando indícios que esse tempo está próximo. Olha só, pra você ter ideia. O verso 32, o sonho de Faraó foi duplo, porque a coisa é estabelecida por Deus, e Deus apressa a fazê-la. Deus tem pressa. Talvez a escassez, como foi em Amós, e também foi no Egito, e foi no tempo de Elias, é uma demonstração do juízo divino, da insatisfação de Deus com essa nação, com essa terra, da insatisfação de Deus com a igreja mundana, moderna. Por essa razão, ele enviará fome. Por essa razão, eles ajuntarão doutores segundo suas concupiscências, e em vez do trigo genuíno da palavra, contarão com essas falsas profecias, com essas falsas visões, com esses falsos profetas ensinando mentira, porque lhes falta o trigo, lhes falta a revelação, lhes falta o discernimento, lhes falta o Espírito de Deus, e vão alimentar o povo com palha. E quando Deus coloca homens para dar palha, para dar mentira, sonhos, enganos, ou seja, a falta de pão é um sinal de juízo. E quando ele diz, a maneira, Faraó, é de você estocar alimento e escolher um homem, uma equipe cujo Espírito de Deus habita. Aí, Faraó, esse homem é você. É a igreja. São os oficiais, são os obreiros. São aqueles que portam o Espírito de Deus, vamos dizer até melhor. Talvez nem todos os cristãos estão preparados para isso. Mas aqueles os quais Deus tem dado certo grau de discernimento, certo grau de entendimento, de compreensão, e que tem dado talentos, capacidade de alimentar quem quer que seja, quaisquer que sejam. Então essa palavra é direcionada para você, para mim, e quem sabe até para um cristão simples, que tem condição de alimentar alguém. E isso ele vai fazer rápido. Verso 53, olha só. Passando os 7 anos de abundância que houve na terra, começaram a vir os 7 anos. Grava a palavra, começaram a vir os 7 anos de fome. Como José havia predito. E havia fome em todas as terras, mas em toda a terra do Egito havia pão. Sentindo toda a terra do Egito a fome, clamou o povo Faraó por pão. E Faraó dizia a todos os egípcios, ide a José, até aí. Passando os 7 anos de abundância que houve na terra, começaram a vir os 7 anos de fome. O início. Gente, nós já estamos vendo o início. Como você vê o início? Como você sabe? Veja os irmãos que estão saindo, caindo. Veja os irmãos que perderam a motivação, a alegria, o espírito. Veja se já não é sinal de escassez. Veja com vocês mesmos, com nós mesmos, se não temos perdido a objetividade, a alegria, a força, o primeiro amor, o fogo, o ardor. Então isso já está acontecendo. E olha só o que diz. Verso 56. Sentindo toda a terra do Egito fome, clamou o povo a Faraó por pão. E o que Faraó disse? Olha só. Clamou o povo a Faraó por pão. E Faraó dizia a todos os egípcios, ide a José, ide a José, e o que ele vos disser, fazei. Meu irmão, olha aqui. Mas Jesus, porém, disse, não é necessário que vão, dai-lhe voz de comer. Olha lá, nós, os oficiais, os Josés,
temos que estar preparados para recebê-los e alimentá-los. É a nossa obrigação. Olha lá, Jesus, porém, lhe disse: não é necessário, dá-lhes vós de comer. Irmãos, quando eles vierem famintos, quando eles estiverem famintos, quem é que vai alimentar eles? Quem é que vai ajudar a suprir a fome que está por vir? Todo o povo chegou a Faraó: ide a José, ide a Verônica, ide ao Tiago, ide ao Cláudio, ide ao Rafael. Por que vão ir a nós? Por que a nós? Por causa do verso 54. Começaram a vir os 7 anos de fome, como José havia predito, e havia fome em todas as terras. Mas em toda a terra do Egito havia pão. Com aqueles que estocaram o pão, com aqueles que se prepararam por causa da profecia, com estes havia pão. Conosco haverá pão. Conosco haverá a palavra. A palavra está com a igreja, está na igreja, está com os oficiais. A doutrina está com a igreja, está na igreja, está com os oficiais. O Espírito está com a igreja, está na igreja, está com os oficiais. Da onde, como que esse povo vai comer, Senhor? Despede, Senhor. Não, deles vós de comer. Ide a José. Vocês são Josés. Vocês são um tipo de José. E o Senhor vai nos mandar os famintos, gente. Já tem famintos batendo na sua porta, seus funcionários. Famintos já estão na sua porta, vizinhos. Famintos, irmãos em Cristo, capengando. Famintos, os seus parentes. E só no Egito, só com vocês está o pão. Pastor, mas o Egito não é um tipo do mundo? É, mas a igreja está no Egito. Na figura de José e depois os patriarcas. Você é José. E olha só, verso 56. Havendo, pois, fome sobre toda a terra, olha só, abriu José todos os celeiros e vendia aos egípcios, porque a fome prevaleceu contra a terra. E todas as terras vinham ao Egito para comprar de José, porque a fome prevaleceu em todo o mundo. Eles virão de todo o mundo para pegar da mão de José, de você. Irmãos, isso aqui pode servir tanto de forma local, para os irmãos que estão aqui perecendo. Você precisa alimentar os irmãos da própria congregação, que estão já passando pelo início da profecia. Alimente-os. E também, no caso do Defesa do Evangelho, da Igreja Aliança do Calvário, já está começando as pessoas percorrer de um mar a outro, e não encontram doutrina, não encontram o Evangelho, não encontram a palavra. E eles virão. E virão aonde? Virão até nós. Não virão somente até mim. Virão atrás da equipe. Virão atrás da igreja do Senhor. Virão atrás dos oficiais. E vocês todos se tornarão Josés. E eles pedirão a vocês. Por isso vocês têm que estar preparados. Virá, gente. Vai chegar um tempo que isso vai se cumprir de forma geral. E nós, vocês, as igrejas bíblicas que me assistem, os pastores bíblicos que me assistem, os irmãos bíblicos, se tornarão Josés e terão que ter pão em mão para dar a toda essa gente faminta. Vocês estão fazendo isso, gente? Vocês têm que ter essa consciência. Isso aqui é profético, não só está por acontecer, como já há sinais que vai ou já está acontecendo. E a palavra é clara, Deus se apressa em fazer. O que você está fazendo, José? Todos aqui têm potencial para serem Josés. Todos podem ser José. E de certa forma todos já são José. E as nações, os povos, os visitantes, os próprios irmãos ao nosso redor já estão sentindo sinais da fome. E você não está os alimentando.
Como? Visitando-os, sentando com eles, ensinando, orando e intercedendo por eles, indo atrás do que se perdeu, curando o que está ferida, guardando o que está forte. Vocês precisam fazer isso. Olha só essa palavra tremenda, olha isso aqui que alguns estão fazendo. E os filhos de Rubem e os filhos de Gade falaram a Moisés dizendo, filho de Rubem, a tribo de Rubem e de Gade, fez um pedido para Moisés. A terra que o Senhor feriu diante da congregação de Israel é terra para gado. Isso aqui era antes do Jordão. Eles já podiam participar da terra prometida um pedaço antes do Jordão. E a terra é boa para gado, porque Rubem e Gade tinha muito gado e aquela terra era boa. Disseram mais, se achamos graça aos teus olhos, desta terra aos teus servos em possessão, e não nos faça passar o Jordão. Agora Moisés vai repreender eles, como vai repreender alguns aqui. Porém Moisés disse aos filhos de Gade e de Rubem, irão vossos irmãos a peleja, e ficarei vós aqui. Eu gosto da tradução da revista atualizada. Irão vossos irmãos à guerra, e ficarei vós aqui. Por que, pois, desencorajais o coração dos filhos de Israel para que não passe a terra prometida que o Senhor lhes tem dado? Sabe o que aconteceu? Gade e Rubem não queriam lutar. Queriam se apossar da terra sem pagar o preço por ela. Moisés até daria a ela aquela parte que eles queriam, que era propícia para o gado, aquém do Jordão. Mas tinha uma condição, que eles lutassem. E Moisés disse, vocês não vão receber o ônus sem luta. Irmãos, eu estou falando para alguns aqui, irmãos. Irão vossos irmãos a peleja e vós ficareis aqui. Tem gente lutando enquanto que outras estão cuidando dos seus negócios. Então, olha o que acontece, olha o resultado disso. Porque, pois, desencorajeis o coração dos filhos de Israel. Isso desencoraja. Desencoraja a congregação quando não vê os obreiros na reunião de oração. Desencoraja o povo de Deus quando não vê vocês participando do evangelismo. Desencoraja os fracos quando não vê os que deveriam ser exemplo, dando bom testemunho. E desencoraja os próprios colegas quando estão indo lutando sozinhos. Gade e Rubem ficaram. Isso contamina e não é justo. Depois vocês receberem a inauguração da igreja, o avivamento da igreja, a plantação da igreja, de novas igrejas, os grandes cultos, as grandes conferências, sem ter feito nada, sem ter pago preço nenhum. Vamos herdar a terra sem lutar por ela. Não pode. Era isso que ele está promovendo. Moisés nos dá a gordura, nos dá o rebanho, nos dá os ribeiros, nos dá, mas não queremos ir além do Jordão. Moisés repreendeu dizendo, irão vossos irmãos a peleja, a guerra, e vocês ficarão assim? Gente, nós temos que ir à guerra. Vai vir esse tempo de apostasia, de sequidão, e nós temos que lutar, nos engajar. É tempo dos José se erguerem e se prepararem, se capacitarem e estocarem pão para que venha um faminto e todos participem dessa distribuição. Antes de você fechar o vídeo, eu tenho um recado muito importante para você. Talvez você assista os vídeos do canal há muitos anos e ainda não é inscrito. Então, eu te convido agora mesmo a se inscrever. Basta você clicar no botão vermelho aqui embaixo do vídeo e inscreva-se. E para você receber novas notificações de novos vídeos do canal, acione o sininho que está à direita deste botão. E se você gostou desse vídeo, clique em gostei e ajude o canal Defesa do Evangelho a alcançar mais pessoas para que possam ouvir o verdadeiro Evangelho. Deus abençoe você e um forte abraço.